E como a gente está falando de uma linguagem que tem a direita como principal protagonista, essa direita ela conseguiu também, por meio dessa linguagem, se estabelecer. Porque a gente falou de vitória do Centrão e de derrota da esquerda, mas também de uma vitória importante dos partidos que se colocam mais à direita hoje. PL conseguiu ir para segundo turno ou ocupar espaços que tinham o centro e a centro-esquerda ali como prevalentes dos últimos anos. O PL conseguiu ocupar um espaço que era muito importante para o PT, que é Araraquara, no interior de São Paulo, que tinha Edinho Silva como uma figura muito bem aceita ali pela população. O que isso indica sobre PL e sobre essa ala mais conservadora do PL, Dávila, e principalmente sobre esse interesse que as pessoas têm mais pelo que a direita tem para dizer em detrimento do que diz a esquerda? Bom, primeiro acho que a Bia trouxe aqui um ponto fundamental, né, comparando as campanhas do Pablo Marçal com as demais, né? As campanhas têm uma estrutura hierárquica de comando e controle. E a campanha do Pablo Marçal de rede, ela é totalmente horizontal. E isso faz totalmente a diferença para quem usa a rede social. Então, assim, campanhas hierárquicas nunca vão ter um impacto em rede social do que essa horizontalidade que tem essa espontaneidade que as coisas são flagradas, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E isso não é só para a grande cidade, não. Para a cidade do interior também, como é o caso de Araraquara que você mencionou. E aí vem um segundo fator que nós já mencionamos aqui no começo da conversa, que é a avaliação do prefeito no cargo. Se ela for ruim, ele é atropelado. E quanto mais o interior, mais você tem a capacidade de julgar se aquele prefeito está indo bem. Então, Araraquara aconteceu isso. Outro lugar que o prefeito foi varrido foi Piracicaba. O Luciano Almeida ficou com 2% dos votos. Prefeito disputando reeleição, ou seja, muito mal avaliado pela população. Então, tem a mistura da questão partidária, queremos mudança agora, então se a gente tem um partido de esquerda que a mudança é o partido de direita, é o PL, então tem essa questão do mantém ou troca. Eu digo que a eleição municipal é muito plebiscitária nesse sentido. O prefeito bom, a gente quer manter, o prefeito está ruim, a gente quer mudar, e aí quem que vai mudar, né? E o segundo ponto é isso, é a avaliação. A avaliação baixa de prefeito é mortal. Não tem campanha que resolve isso. E as campanhas mostram isso. A prefeito avaliado menos de 60%, a chance de perder a eleição é gigantesca. Por isso que o Ricardo Nunes aqui teve uma batalha difícil, porque ele não teve uma aceitação muito alta, e ele precisou dessa estrutura da máquina, e ele precisou dessa serenidade, essa coisa do cargo, porque o que ele apostou? Na baixa rejeição. Então, o que ele estava pensando? Se eu conseguir ir para o segundo turno, eu vou ganhar a eleição. Porque, como eu tenho a menor rejeição de todos os outros candidatos, mas é uma aposta, olha como foi arriscada, ele passou ali na linha, né? Porque ele não conseguia crescer muito. Então, com maior tempo de televisão, com maior tempo de rádio, com a maior coligação, você não decola. Então, essa história da avaliação, da aprovação, ela é fundamental para nós olharmos com lupa os lugares onde teve sucesso e insucesso nas eleições. Deise, você acha que essa vitória da direita reproduziu de alguma forma também o cenário nacional, trazendo Jair Bolsonaro como uma importante influência no interior do Brasil também? Evandro, eu acredito que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele teve a importância dele nessa eleição. Não acredito que tenha sido fundamental. Eu acredito que a articulação do Valdemar da Costa Neto foi mais forte. Então, ontem até me perguntaram assim, o PL de Jair Bolsonaro saiu vencedor? Eu falei, o PL de Valdemar da Costa Neto saiu vencedor. Eu acredito que tenha sido mais por essa linha. Assim, eu acredito que o ex-presidente ele falhou em algumas apostas dele, principalmente em apostar no Rio de Janeiro, que já era uma candidatura que a gente sabia que tinha grande dificuldade de decolar em detrimento de São Paulo, né? O Ramagem ele já vinha com um desgaste político muito grande desde o início do ano e tinha toda a questão do Paes, que sempre se mostrou muito à frente nas pesquisas, então acho que ele falhou em alguns momentos aí. Então, se fosse para concluir, foi o PL de Valdemar da Costa Neto. E o ponto importante que a Deise falou é a avaliação, de novo, do Eduardo Paes, era gigantesca. A aprovação era gigantesca. Então, quer dizer, se lançar uma candidatura e contra, é batalha morro acima, entendeu? O que você acha, Gani? Concordo. Eu acredito que o PL mesclou, né, figuras midiáticas, influenciadores, o próprio Jair Bolsonaro com a velha política. Né? A velha política de estrutura partidária, de tempo de televisão, de coligações. Foi talvez o partido que conseguiu fazer mais esse ponto de equilíbrio, né, entre a nova
política, de rede social, com a velha política. Mas houve casos em que ganhou o PL, mas não foi influência de Jair Bolsonaro, e houve casos também, como em Fortaleza, segundo turno agora, do crescimento do candidato de direita, que é um fenômeno, mas não é por influência de Jair Bolsonaro. É como se fosse um novo Nicolas ali, um novo Pavanato, né? Um novo fenômeno de direita, mas que não é necessariamente ligado ao bolsonarismo. Tem ideias convergentes, sem sombra de dúvidas, mas não é uma cria de Jair Bolsonaro. E aí, Bia, o que a campanha de Ricardo Nunes deve fazer nesse segundo turno com Jair Bolsonaro e com a presença do PL? Olha, vai embarcar, o Bolsonaro já sinalizou que agora vai entrar de cabeça, acho que ele usou essa palavra, inclusive, ontem, depois ali dos resultados. Ele que não tinha entrado de cabeça, na verdade, porque ele estava com medo do Ricardo Nunes não chegar no segundo turno de apostar errado, né? Então, agora ele se comprometeu, mas para a campanha do Ricardo Nunes, não importa o saco cheio desse morde e assopra, para eles agora, o eleitorado do Marçal é importantíssimo, né? O Nunes vem para o segundo turno com mais tranquilidade, com mais folga, numa campanha diferente agora, né? Com menos medo, mas toda ajuda é bem-vinda, e ajuda principalmente do Bolsonaro, para que ele conquiste a maior parte desses votos do Pablo Marçal, é importantíssimo. Então o Bolsonaro falou que vai vir participar de evento, falou que talvez grave com ele, as promessas de antes agora devem valer e eles vão se aproveitar disso. Você acha que essa padrinhagem pode funcionar nessa parte do segundo turno, hein, Deise? Eu acho que pode ter um pouco de influência, sim. Eu acredito que o ex-presidente ele perdeu a oportunidade no primeiro turno. Acho que agora no segundo turno que pode contar mais é o apoio do Tarcísio, né? Ele acabou virando o grande personagem dessa campanha quando a gente fala do Ricardo Nunes, mas eu acho que o grande xadrez vai estar na campanha do Boulos. Porque o Boulos, ele vai ter que aumentar a rejeição do Ricardo Nunes. Como que ele vai fazer? Ele já começou, né? No discurso ontem, ele já começou a polarizar, já começou a ter um discurso mais agressivo, mas aí ele vai ter que aumentar a rejeição do Ricardo Nunes. Obviamente, ele vai ter que ser um pouco mais agressivo, mais enfático, mas isso aumenta a rejeição dele, que já tem uma tendência ao eleitorado de São Paulo não gostar, achar ele agressivo. Tudo que ele tentou nessas últimas campanhas para prefeito foi moderar o discurso dele. E agora, para ele bater o Nunes, ele vai ter que ser agressivo. E aí o eleitorado de São Paulo não vai gostar. Então, eu acho que todo o xadrez político está nas mãos do Boulos. Você concorda aqui, Dávila? Eu concordo, mas eu acho que uma coisa, é uma eleição plebiscitária. Vai ser uma eleição assim, eu não quero a esquerda de jeito nenhum, eu vou votar nessa, você não está muito aí, entendeu? Tem uma questão plebiscitária nessa eleição. Ou eu vou votar na esquerda porque eu não gosto da direita, não gosto do... Então, assim, e a força hoje é da centro-direita, como bem disse o Alan Gani aqui, pô. A grande vitória da eleição municipal são dos partidos de centro-direita. Aliás, o partido da esquerda, exceto o PSB e o PT, que ganharam um pouco, o resto dos partidos de esquerda foram destroçados nessa eleição. Então, eu entendo que São Paulo, no fim das contas, é uma eleição plebiscitária. E o Boulos já tentou fazer uma conversão mais para uma esquerda moderada e não colou. Porque, por causa da história. Aí é tua história contra o teu discurso bonitinho. Então, por isso que a rejeição dele é tão alta. E aí isso desagrada quem o acompanha e segue com ele justamente por causa dessa história... Não ganha outra. Né? Mais, não ganha outra. Né? Intensa e, ao mesmo tempo, não faz acreditar aqueles que, de alguma forma, também conhecem essa história e falam, opa, essa conversa aqui não está colando muito com o que ele demonstrou até agora. E, por outro lado, a Beatriz trouxe um ponto importante. O Boulos vai tentar fazer um discurso de bolsonarista... e não vai colar no Ricardo Nunes, porque ele já é prefeito, ele já está aqui sentado na cadeira, ele não é um candidato que está parecendo que está tentando colocar uma imagem, ele já está na cadeira. Peraí, o prefeito é esse que está governando a cidade aqui, que a gente já conhece, então não vai dar. É meio que herdeiro do Bruno Covas, né? Exatamente, essa coisa toda. Não dá para ter um selo assim, entendeu? Então, eu vejo uma eleição muito mais plebiscitária e, no fundo, eu quero votar, na verdade, para defender a cidade daquele que eu não quero que se torne prefeito de São Paulo. Você acha que aquela pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum vai pesar muito nesse segundo turno? Com certeza. O grande desafio de Ricardo Nunes era ir para o segundo turno. Uma vez que ele foi para o segundo turno, é o principal ativo dele, como o Dávila bem trouxe, né? O Guilherme Boulos, esse Guilherme Boulos Paz e Amor, é difícil de colar.
né? E, ao mesmo tempo, colar a imagem do Ricardo Nunes bolsonarista também não cola nele. Por quê? Porque basta assistir a uma entrevista com ele que ele tem um jeito ponderado, fala mansa, né? Não tem esse DNA mais combativo. Com a vantagem que ele é hoje de centro, né? Centro-direita, com o apoio do Tarcísio, com o apoio de Jair Bolsonaro e com o apoio do Pablo Marçal e, no meu entendimento, alguma migração de voto, inclusive da Tabata Amaral para ele. Por isso que ele lidera as pesquisas. É um candidato muito forte nesse caráter de uma eleição plebiscitária. Vamos aproveitar que a gente abriu essa porta e olhar um pouquinho, então, para a transferência de votos nesse segundo turno. Alguns candidatos já manifestaram seus apoios ontem mesmo, né, Bia? Ontem mesmo, Evandro. A Marina Helena, hoje, agora há pouco, disse que vai apoiar Ricardo Nunes. Ontem, no discurso já de derrota, Tabata Amaral falou que vai dar um voto de convicção no Boulos, ela usa essa palavra, mas diz que não vai negociar cargo, não vai subir no palanque, o que para ele pode ser prejudicial, talvez ela presente ali com mais força transferisse um número maior de votos, porque eu concordo que não necessariamente todos os votos da Tabata migram para o Ricardo, aliás, para o Boulos. Ou seja, ela não embarcaria para o Boulos da maneira como a Tebet embarcou para o Lula lá atrás, quando foi para o segundo turno, né? Exatamente. E o Datena disse que não vai apoiar ninguém, ele até falou que seria insignificante, algo assim, ele apoiar alguém, mas o PSDB já se posicionou com o Ricardo Nunes. Cidadania também, né? Cidadania também. Então, esse jogo já começa. O próprio Marçal disse que se o Ricardo Nunes incorporar algumas propostas, ele apoia, o que pode ser importante para ele. Até a entrevista que o Ricardo Nunes deu hoje aqui no Jornal da Manhã, ele comenta um pouco isso. Ele diz, não quis abraçar muito ali o Pablo, pareceu, mas ele diz, tem várias propostas, preocupações do Marçal que já estão no meu plano de governo. Então, parece que essa conversa, ela vai acontecer. Esse segundo turno, ele é uma reedição bem modificada do que a gente teve em 2020, né? Porque, na verdade, são os mesmos players. Nunes era vice do Bruno Covas, estava ali contra Guilherme Boulos, mas aquela foi uma eleição até muito elogiada aqui em São Paulo, pelo tom de decoro, pelo tom respeitoso entre Boulos e Bruno Covas na época, que agora deve continuar totalmente ao contrário, né, do que a gente viu, apesar de ser uma continuidade daquele governo. Ô, Dávila, a gente muito discutia aqui o posicionamento da Tabata Amaral e a encruzilhada em que ela se colocou, porque nas várias sabatinas conosco, ela mencionou que ela não declararia apoio a ninguém. E como ela estava criticando muito também o posicionamento do Boulos, pareceria incoerente ela seguir com ele no segundo turno. Ontem, quando ela deu esse voto de convicção, de certa forma, ela sinalizou ali que ela estaria fazendo isso exatamente porque ela entende que Ricardo Nunes é um candidato medíocre e que o aceno que ele fez ao Bolsonaro tirou qualquer possibilidade de um apoio dela seguir para ele. Como é que você acompanha e você analisa esse posicionamento da Tabata Amaral nesse momento decisivo? Bom, primeiro que eu acho que a Tabata Amaral errou completamente. Ela deveria ter mantido a coerência do que ela defendeu na campanha. Política tem muito a ver com coerência. Coerência vale muito, não agora, mas na próxima eleição. Porque é a tua história. Então, quando você diz que não vai apoiar e apoia, isso é a incoerência. Segunda coisa, vai ficar com a tarja da menina da esquerda. Então, aquela moderação que ela poderia ocupar, que era o espaço deixado pelo PSDB, e aí sim eu acho que ela tinha um futuro ali, como uma candidata, inclusive foi apoiada por vários membros tucanos do PSDB e tal, acabou. Porque na hora que você endossa Boulos, pronto, você já está no outro lado do espectro. E nisso, ela repetiu o erro da Simone Tebet. Então, eu vejo que daqui para frente, para ela construir a imagem da esquerda moderada, de uma esquerda tucana, de uma esquerda mais ajuizada, vai ser muito difícil, porque essa tarja de que apoiou o Boulos em São Paulo, porque o Boulos é uma pessoa que, já mostra a pesquisa, a rejeição é enorme. Então, você está apoiando alguém que tem muita rejeição. É muito ruim. E o eleitor dela não vai votar de acordo com o posicionamento dela, porque, como você bem falou, tem um eleitor dela que vai para o Ricardo Nunes e tem um eleitor talvez mais jovem que pode ir para o Boulos. Mas não é o apoio que se diz. Então, apoio em candidatura é você estar projetando a próxima eleição. Como é que eu vou ser visto na próxima? E isso foi muito ruim para a Tabata. A questão da moderada, sensata,
se perdeu ao endossar uma pessoa que é vista justamente pelo espectro da centro-esquerda e da centro-direita como uma pessoa que não tem nada a ver com o campo da moderação. O que você acha, hein, Deise? Então, eu tenho algumas dúvidas, mas aí é um exercício de reflexão que eu faço mesmo. Manda ver. Eu concordo. Eu acredito que se a Tabata falou que não ia apoiar ninguém, então que não apoiasse, né? Que deixasse a liderança dela seguir o curso. Mas ela falou também, acho que a Bia pode confirmar para mim, mas ela falou que ela não vai subir no palanque, né? Então, aí eu não sei se isso, num médio prazo, também não pode suavizar a imagem dela, de repente tirar... Porque, ok, um apoio para o Boulos é um apoio mais para a esquerda, o eleitor dela, todos vocês já falaram aqui, né? Até porque a gente está falando também de, nacionalmente, um partido dela, que é o partido também do vice-presidente Geraldo Alckmin, estar ligado hoje e compartilhando um espaço com o PT do presidente da República, que hoje apoia o Boulos. Então, será que rolou alguma conversa nacional que levasse a esse apoio? Obviamente, né? Com certeza. Agora, o problema, né, desde que o recorte para a rede social é assim, apoia o Boulos. Bom, aí acabou, é isso que vai ficar. Entra lá de novo o recorte. Aqui o recorte é esse. A minha pergunta seria se isso, num médio prazo, vai causar algum prejuízo para ela, sabe? Eu tendo a achar que não. Eu acho que não, se a eleição fosse menos polarizada. Mas como eu entendo que a eleição vai continuar a ser polarizada, pelo menos em 2026, é o mundo preto e branco. E se fosse um apoio para algum candidato de esquerda mais moderado, não teria problema, né? Por exemplo, se fosse o Haddad, né? Tudo bem. Né? Mas o Boulos tem essa identificação do, né, que liderava movimento de invasão, não sei o quê, etc. e tal. Então, para o eleitor, isso pega bastante. Agora, falando um pouquinho sobre a possibilidade de transferência de votos de Marçal. E aí, nesse caso, né, a gente estava comentando sobre a possibilidade de parte desses votos ir para Boulos. Porque, se a gente for olhar para todos os candidatos, o Marçal é o que tinha o discurso mais ideológico mesmo. Ele mencionava muitas vezes que um dos objetivos dele era combater a possibilidade do comunismo entrar em São Paulo. E esse comunismo era relacionado principalmente a Guilherme Boulos. Ou seja, a pessoa que o segue e que comprou esse discurso provavelmente entendeu que Boulos era uma figura para não se escolher de jeito nenhum. Como que vocês veem essa transferência de votos? E ela dependeria de uma orientação do Marçal, né, porque ele falou que isso até aqui estaria condicionado ao fato do Nunes absorver parte das propostas dele, ou naturalmente esse eleitorado vai falar, para impedir o Boulos de chegar na prefeitura, eu voto em qualquer um. O que você acha, hein, Dávila? Eu acho que tem isso mesmo, esse eleitor vai fazer esse voto que a gente está falando plebiscitário, mas também tem um jovem do antissistema que votava na esquerda a vida inteira, votou no Boulos, inclusive. Tem muito jovem que votou no Boulos, que estava votando no Marçal. Então, eu não sei se esse vai para o Ricardo Nunes. Eu acho que grande parte desse discurso anticomunista vai. Mas também vão tirar o recorte lá do Pablo Marçal dizendo que queria prender o Ricardo Nunes. Então, a coisa é complicada, porque, no fundo, é isso que a gente está vivendo. Esses discursos, a gente esquece que eles ficam para a eternidade. Então, bom, você está apoiando um cara que você falou que você queria colocar na cadeia se fosse prefeito de São Paulo. Como é que é isso? Aliando ele à corrupção e etc, então, né? É difícil, não é só a questão do discurso. Até o apelido, né? Então, até então ele chamava de Bananinha, de repente passou... Ontem já falou Ricardo, né? O Ricardo, né? E etc. Então, né? Como assim, né? Ele tinha uma estratégia muito forte de desestabilizar o Nunes nos últimos debates com a questão do boletim de ocorrência, de bater nessa tecla várias vezes. O interessante, a gente observa até nas redes sociais, é que tem um eleitorado do Marçal bem ali ferrenho, que vê agora, inclusive, o Bolsonaro e o Tarcísio como figuras que fazem parte do sistema. Se você der uma olhadinha, rolar ali nos comentários, dá para perceber que tem o eleitorado que apoiou ferrenhamente, ideologicamente, o Marçal, falou, Tarcísio se vendeu, Bolsonaro se vendeu, não tem mais meu voto porque o Nunes é de esquerda, porque o Nunes é comunista. Então, existe uma parte ali que eu acredito que vai votar em branco. Nulo, porque é uma parte que não vai comprar essa ideia, que inclusive abandonou os padrinhos ali da direita para o que parece ser, então, um novo líder da direita que vai para outro caminho. Então, eu acho que tem algumas possibilidades. E aí, Deise? Não, eu acho que vai muito nessa linha, porque tem essa polarização, e aí vamos lá, né? Polarização são quando dois extremos não se conversam. Não se conversam.
Essa polarização, ela fez emergir uma parte da sociedade que busca sempre um viés de confirmação. E é uma parte da sociedade que, assim, ó, esse celular nunca é só um celular. Existe toda uma teoria por trás do celular. E o Pablo Marçal trouxe isso. Então, as pessoas ajoelhadas rezando na Paulista eram um exemplo disso, né? Então, são pessoas que elas criam um sentimento de pertencimento e elas vão atrás de um discurso que diga que existe um inimigo maior. De novo, é aquela velha máxima da política que não é nova, né? É o povo puro contra a elite corrupta. Então, é o que a Bia falou, o Tarcísio e o Nunes, eles viraram essa elite corrupta. E nós temos que lutar contra ela. Quem estava lutando era o Pablo Marçal. Aí, você vai buscando um viés de confirmação. No meu viés de confirmação, no meu povo puro aqui lutando contra essa elite do Ricardo Nunes, eu não vou votar neles, não. Então, tem muita coisa para a gente aprender. É muito louco, mas tem muita... Porque o perturbador, ele fascina justamente pela estética da perturbação. Tem estudos hoje que criam programas só para você odiar. Então, é o ódio que está movendo as eleições hoje. Então, eu acredito, eu concordo com o Felipe, com a Bia, que eu acho que muita gente não vai votar no Nunes porque ele virou o sistema. É alguém a ser odiado. Complemente, Dávila. Não, mas é isso mesmo. Então, veja só que eu plebiscitário direita, esquerda, sistema e antissistema. Quem representa mais o sistema é aquele que eu não vou apoiar. Então, são coisas... E aí, cada um vai interpretar isso da sua própria forma. Então, eu acho o seguinte, que a vantagem aqui é na largada, um tem uma alta rejeição e outro tem uma baixa rejeição. Eu acho que, no fundo, o Ricardo Nunes vai ter que administrar a sua baixa rejeição. Mas você acha que a questão de nós não podemos deixar que o Boulos chegue à prefeitura pode ser também um fator bem... Muito forte. Preponderante? Mas muito forte. Eu acho que existe uma rejeição ao Boulos por tudo que ele representa, principalmente, como bem falou o Alan Gani, essa história de invasão de terra, não respeito à propriedade privada, que é muito forte. Isso é um carimbo, porque as pessoas... todo mundo tem, né? O sujeito que tem uma pequena venda fica com medo que vai ser desapropriado amanhã porque vai cobrar um imposto, até uma pessoa que tem um negócio maior na cidade. Então, assim, é uma coisa que espanta demais o moderado. E eu acho que é isso que vai ser a grande dificuldade do Boulos. Como conquistar um eleitor mais moderado de esquerda. Fala, Gani. Não, eu vejo que nesse voto de rejeição, né, do eleitor do Pablo Marçal, ele acaba migrando para o Ricardo Nunes majoritariamente. Porque eu entendo que assim, ele não morre de amores pelo Nunes, com certeza. Né? Ele fala, mas para evitar uma vitória de Guilherme Boulos, eu vou de Ricardo Nunes. Ele tampa o nariz e vai lá de Ricardo Nunes, evitando o que, na percepção dele, né, é um mal maior. Né? Mas esse voto eu entendo que majoritariamente migra para Ricardo Nunes. E como que a campanha do Nunes tem se movimentado em relação a esse apoio, a essa possibilidade de diálogo, hein, Bia? Olha, eles vão abrir o diálogo, o eleitor qualquer eleitor é muito importante, a diferença de votos é muito pequena, né? Pelo menos foi muito pequena no primeiro turno. Tem esse fator que a campanha se sente muito tranquila, igual o Dávila falou, com a rejeição baixa do Ricardo Nunes contra uma rejeição muito alta do Guilherme Boulos. Então, eles estão indo com tranquilidade, mas eles querem o eleitor do Marçal. Claro, a campanha vai trabalhar para ter o máximo de eleitores possível. Então, não está descartada a possibilidade de conversar com o Marçal, agora com os ânimos menos exaltados, digamos assim, e de criar peças aí para dialogar com essas pessoas, aproximando mesmo o Nunes da direita, tentando usar o Bolsonaro, principalmente por isso eles não podem abrir mão do Bolsonaro como um elemento nesse sentido. Então, eles vão abrir o diálogo, principalmente agora nos próximos dias, que a questão tende a dar uma esfriada.